Êxodo capítulo 20, no verso de número 8. Todo mundo achou aí? Você que está nos assistindo aí no YouTube, nós estamos numa série de mensagens falando a respeito dos 10 mandamentos. São leis que regem o nosso mundo, a nossa terra, e que Jesus claramente cumpriu e nos mostrou esse caminho. Então, preste muita atenção aí, porque hoje nós falaremos sobre a quarta afirmação, ou sobre o quarto mandamento de Deus. Só para ressaltar aqui e relembrar que os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Deus, escritos em 2 tábuas de pedra. Para um judeu, até mesmo hoje no Oriente Médio, pedra significa eternidade. Por isso que Jesus também disse, que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. E é interessante porque você vai ver que essa lei, ela tem efeito no nosso dia a dia, e é muito profundo. Presta atenção aí. Versículo 8 diz assim: lembra-te do dia do descanso, para a palavra santificar significa separar ou reservar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Versículo 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas... Verso de número 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Lembrando que Deus ele não se cansa de maneira nenhuma. Mas quando o texto diz que ele descansou, é que houve uma satisfação por toda a sua obra, por tudo que ele fez. E é claro que quando a gente lê sobre essa questão de Deus ter descansado no 7º dia, nos traz uma lembrança e uma reflexão de que nós precisamos sempre parar para agradecer a Deus, para dar graças por toda a criação, por tudo que Ele fez em nosso favor, para nos abençoar, para trazer também muito conforto para nós seres humanos. Preste atenção, porque a lei de Deus, a palavra de Deus, ela influenciou muitos países, inclusive aqui também, no nosso continente, na Constituição americana, aqui no Brasil. Tanto é que se você for reparar a sua escala de trabalho, ela é justamente feita desta maneira. Você trabalha 6 dias e descansa 1 dia. Por exemplo, hoje eu trabalhei, mas durante a semana eu vou ter uma folga. Você nunca pode, na nossa legislação trabalhista, você nunca pode trabalhar mais do que 6 dias seguidos. Isso pode gerar uma multa terrível para a empresa, uma indenização terrível para a pessoa que faz isso. Você não pode trabalhar 7 dias seguidos. Na nossa legislação é assim. Você trabalha 6 dias e tem que ao menos folgar 1 dia. Então, nós vemos claramente a influência da lei de Deus sobre as nossas vidas. É claro que existem muitos debates a respeito do sábado, porque os adventistas, eles seguem conforme literalmente está aqui no livro do Êxodo, e conforme até hoje também muitos judeus seguem. Eles pegam o 7º dia literal, que no caso foi ontem, o sábado, eles esperam o pôr do sol, porque para eles o dia se forma dessa maneira, um dia se forma outro através do pôr do sol, conforme mostra no livro de Gênesis. Eles tentam
na maneira deles, porque para mim hoje, olhando para o Êxodo, para a lei e para as proibições que aconteciam no dia do sábado, é praticamente impossível você cumprir a lei do sábado literalmente de maneira que era ali na primeira aliança. Mas é por causa disso então que é impossível de cumprir literalmente tudo, que a gente vai deixar então de cumprir, que a gente vai desprezar da lei, que a gente vai dizer assim, isso é apenas uma lei aí do Antigo Testamento, e isso não tem nada a ver não. Ou a gente vai se atentar para que nós tenhamos de fato, de 6 dias na semana, nós venhamos ter de fato um dia de descanso, que seja de fato satisfatório, que nos leve a lembrar cada dia mais do Senhor, que nos dê tempo também para que venhamos ficar mais ainda com a nossa família, com os nossos filhos, cuidando de coisas que realmente importam. Deus é tão bom que Ele dá 6 dias para a gente. Olha, vocês podem fazer toda a obra de vocês durante 6 dias. Porque Deus sabe da necessidade que o homem tem de trabalhar, como a irmã falou aqui. Do suor do seu rosto comerás do seu pão. Deus sabe da nossa necessidade e do nosso instinto de sobrevivência. Mas o homem que só trabalha e não descansa, ele de alguma forma ele vai ser escravo do trabalho ou até mesmo escravo do dinheiro, das posses, dos bens materiais. E Deus, quando Ele instituiu essa lei ela justamente aponta para que venhamos ter mais liberdade. E antes de Deus instituir essa lei, vamos ver aqui então, comigo, como que era a vida do povo hebreu antes, quando eles viviam em outro lugar, em outra terra, sobre o regime de uma outra cultura. Veja comigo aí, o livro de Êxodo, livro do Êxodo, no capítulo 2, no verso de número 23, acompanhe comigo por gentileza, irmãos. É interessante também, amados, não é à toa, né, que os professores, em solenidades, muitas vezes, formais, assim também como juízes, não é, promotores de justiça, você vê que eles usam becas escuras. Da onde surgiu isso? Surgiu justamente dos bispos e dos sacerdotes católicos, que usavam muitas vezes, por muito tempo, essas becas. E o Brasil, ele foi fundado pelos portugueses, que eram católicos. Lembrando que em relação ao catolicismo, tem coisas abomináveis que a gente descarta, mas também teve grandes contribuições e muitas coisas legais que eles trouxeram para a humanidade. E um pouco da influência da Bíblia e da Escritura vieram, né, pelos portugueses aí, há 500 anos atrás. Vamos acompanhar comigo então, Êxodo, no capítulo 2, no verso de número 23, diz o seguinte, 2 no verso 23, diz assim, amados: e aconteceu depois de muitos destes dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa de quê, amados? Por causa da servidão. Gritaram e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua escravidão. Então a gente vê que antes de Deus estabelecer a lei para eles viviam em terrível escravidão. Eles não tinham um dia de descanso, eles não tinham um dia de tranquilidade para poder ficar mais tempo com a sua família, para poder cultuar a Deus, para adorar. Era um tempo de trevas, aonde eles eram duramente castigados e escravizados. Olha só mais detalhes aqui, no verso de número 11. Acompanha comigo, irmãos. Êxodo capítulo 1, no verso de número 11. Os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com as suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom, Ramsés. Você vê que depois veio o juízo de Deus sobre eles, né?
Quando você constrói alguma coisa na base da ilegalidade, quando você constrói qualquer coisa na mentira, no engano, oprimindo uma pessoa, explorando alguém, você pode ter certeza que uma hora ou outra isso vai despencar. Se não despencar aqui diante dos homens, vai ser muito pior quando despencar diante de quem? Diante de Deus. No caso dos egípcios aqui, olha como é que eles escravizaram, olha como é que eles maltrataram os judeus que um dia ajudaram tanto eles, através de José. Tem pessoas que são assim, amados. Elas muitas vezes não dão valor àquilo que as pessoas muitas vezes fazem por ela. Logo acontece alguma situação e ela age muitas vezes com ingratidão. Por isso que todo ingrato ele tem falta de memória, ele é esquecido muitas vezes. Nunca se esqueça das coisas boas que alguém fez por você e o que você recebe todos os dias da sua vida. Por isso que eu digo, só de acordar você tem que agradecer a Deus por você acordar. Seja grato, porque enquanto os egípcios aqui estão sobre dura servidão, colocando o povo hebreu, mas para frente, através de Moisés, vão vir pragas sobre eles, eles vão, praticamente tudo isso aqui que está sendo construído, vai ser destruído e derribado, porque está sendo construído à base de algo terrível. Lembra o templo que os judeus eles tinham? Que eles se encostavam no templo? O templo não foi construído na base da ilegalidade, claro que não. Mas a forma como os judeus e os hebreus viviam no geral, oprimindo o seu semelhante, praticando idolatria, praticando corrupção, adultério no meio do povo, prostituição, ninguém se arrependia pelo que fazia. E o que Deus fez? Deus enviou o rei da Babilônia e destruiu o templo de Jerusalém. Então isso é muito sério, amados. Olha o que diz aqui no versículo 14. Assim lhes fizeram amargar a sua vida com dura servidão, em barro e em tijolos, com todo o trabalho. Você vê que Deus é a favor do trabalho, mas jamais da escravidão. Por isso que ele diz, 6 dias trabalharás, no 7º descansará. Assim lhe fizeram amargar com dura servidão em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que serviam com dureza. E aí eles oram a Deus, e Deus ele sente a dor do seu povo, o sofrimento do seu povo. Por isso que todas as vezes, talvez você está num ambiente de trabalho, que você está sendo afligido, você está se sentindo mal, talvez por coisas que estão te manipulando, te obrigando a fazer, você pode ter certeza de uma coisa: quando você orar a Deus de fato, Senhor, me ajuda, me dá direção, me tira dessa situação, pode ter certeza que Deus ele vai te tirar dessa situação. Uma vez eu estava no engano, uma vez nós recebíamos mensagens totalmente distorcidas, manipuladas, para explorar a fé das pessoas, para barganhar com Deus, para estimular as pessoas a barganharem com Deus. E aquilo muito afligia a minha alma, ao tal ponto de eu levantar a minha oração e falar: Senhor, me tira desse ambiente, me tira desse lugar. E Deus assim ele cumpriu com a minha oração, ele ouviu a minha oração. Então não pense você que Deus não ouve a oração, porque Deus ouve. Ouve sim, e você pode ter certeza que vai dar tudo certo na presença de Deus. Amém, amados? Só que você precisa ser fiel também. Você precisa entender que quando Deus estabelece uma lei para descansar e para você também se doar para Deus, aponta também para a sua gratidão ao Senhor para as coisas que Deus faz por você. Pastor, mas aí como é que é? Os adventistas estão certos, estão errados? Querido, a minha opinião é: não dá para você cumprir literalmente o 7º dia. Então, uma vez eu amo os adventistas, amados, de coração, amo de verdade. Mas eu gosto de criticar aquilo que eu acho errado. Uma vez o rapaz tinha passado no concurso para bombeiro. Ele era adventista. Esse vídeo está nas redes sociais.
E ele passou no concurso do bombeiro. É um concurso difícil, disputadíssimo, para mais de 60 mil pessoas ali disputando, 100 mil pessoas. Se abrir um agora, vai para mais de 1 milhão. E é muito difícil passar, não é fácil, é muito disputado. E aí o garoto passou. Só que ia chegar um determinado momento que a prova física dele ia cair no sábado. A prova física ia cair no sábado, no 7º dia literal. Ele deixou de fazer a prova física, abriu mão daquele sonho, dizendo ele que estava sendo fiel por causa daquilo. Ele deixou de ser bombeiro. Então assim, se você for reparar, tá vendo essa luz ligada aqui? Tem alguém trabalhando para manter a luz ligada. Vai ter alguém no sábado, de segunda a segunda tem alguém trabalhando para me fornecer luz, para fornecer água para você, em diversos setores. E a polícia? E os guardas? Então, amados, não tem como. Então a gente precisa interpretar o sábado com a luz do contexto real, contextualizar de uma forma que nós não venhamos infringir a lei de Deus. Então, sempre quando tiver um dia de descanso, você aproveita para se voltar e se ligar com Deus. Amém? Olha o que diz aí, no Isaías 58, no verso 14. E eu fiquei triste, porque no vídeo ele estava contando aquilo como um testemunho dele, dizendo, não, eu fui fiel. Mas eu entendi que não, que aquilo foi uma ignorância, porque ele poderia ser um bombeiro e ia salvar bastante vidas e ajudar bastante pessoas. Poxa vida, amados. Olha aí o que diz aí. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se te chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, versículo 14, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então o povo, ele estava, não é, quando Deus instituiu a lei, sobre a teocracia. Teocracia é diferente de democracia. Democracia é o governo onde o povo escolhe os seus governantes. Teocracia, teo, vem de Deus, é o governo regido pelo próprio Deus. Então Deus estabeleceu, olha, esse 7º dia aqui, povo judeu, povo de Israel, vocês vão se voltar para mim, porque vocês eram escravos, vocês não tinham descanso. Mas agora vocês terão descanso, terão a tranquilidade. E é claro que essa lei, ela aponta principalmente para a pessoa do Senhor Jesus. Olha o que diz aí em Mateus, no capítulo 11, no verso de número 28. Por isso que Jesus disse que ele é o Senhor do... Oi? Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Jesus, toda a lei de Deus aponta para Jesus. Por isso que Paulo falou sabiamente. A finalidade da lei, o fim da lei é Cristo. Toda a lei, todos os profetas, os 10 mandamentos, tudo isso aponta para a pessoa de Cristo Jesus. E aí ele diz o seguinte, ó, no versículo de número 28, texto famosíssimo, né? Você conhece aí de cor e salteado? Vinde a mim, todos os que estás cansados, oprimidos, e eles estavam descansando no 7º dia, como uma religiosidade muitas vezes, os judeus, mas eles não estavam vivendo o verdadeiro descanso da alma, porque não adianta a pessoa, hoje é meu dia de folga, vou descansar, aí só fica só em rede social, não alimentou a alma, não sentou à mesa para alimentar a alma, e não adianta. O povo até mesmo descansava no sábado,
Mas Jesus aponta que o povo estava oprimido de alma, pesado de alma. E aí ele chama para o descanso, para o Shabat. Ó, ele é o Shabat eterno. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu domínio, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa... Vocês vão encontrar o verdadeiro Shabat quando me conhecer. Vinde a mim, eu sou Shabat. Eu vos darei um Shabat verdadeiro. É esse Shabat que estava aqui, ó. A gente estava louvando aqui a Deus. A gente estava aqui louvando o Senhor. E a gente sente aquele coração alegre e feliz, ardendo na presença de Deus com alegria. E vocês encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você já reparou que toda mensagem, tudo vai sempre apontar para Jesus? Porque Jesus, ele é o centro da Escritura, né? Logo quando eu comecei a estudar teologia, era sempre ensinado que o Pai é o autor de toda a criação, de toda a Escritura. O Espírito Santo, ele é aquele que nos ajuda a interpretar. E Jesus, ele é o tema principal da Escritura. É o tema principal. Mas é curioso, porque no Brasil a gente tem uma forra. Como assim? Você sabia que o Brasil é um dos países que tira mais férias no mundo? Você sabia quantos dias um americano ele tira de férias? Sabia? 14 dias de férias. Você sabia que na Coreia do Sul eles têm direito a 14 dias de férias e eles só querem tirar 7 dias? O povo gosta de trabalhar mesmo, irmão. Japão tira 10 dias de férias. E a questão dos feriados. O Brasil é um dos países que mais tem feriados no mundo. Só feriado nacional aqui são 12. E aí tem os feriados municipais e estaduais. É vida boa, né? Então, mas você reparou como que o Brasil é um país da tranquilidade, né? E fora o carnaval, tem um carnaval aqui no Rio, né? Que o pessoal fica uns 5 dias em casa. Amados, o Brasil tem umas coisas que só ele tem, né? Na Bahia é mais, é 10 dias e por aí vai, amados. Agora, o que eu quero trazer aqui também, abra comigo lá, em Lucas capítulo 13, no verso 22. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Perguntaram para Jesus. E ele lhe respondeu, versículo 24. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora, e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Tem pessoas que vivem suas vidas sobre o regime da legislação, ela vai descansar no 7º. Se for funcionário público, vai descansar muitas vezes sábado e domingo, né? E por aí vai. Tem muitas pessoas que têm milhões de grana na conta, ricos. Tem pessoas também que não têm nada, que são pobres. Mas que independentemente da classe social, se é A, C ou A, B ou C, elas muitas vezes passam sua vida inteirinha sem lembrar do seu Criador. Sem ao menos parar para ouvir uma mensagem do que Deus tem para dizer. Passam suas vidas apenas cuidando do seu próprio umbigo. Mas muitas vezes elas não olham para Deus, não descansam no Senhor, não guardam a palavra do Senhor no seu coração. Vai chegar um momento que essa pessoa, ela vai desejar ardentemente descansar no Senhor e não vai poder.
vai chegar um momento que não vai ter mais condições para ela, como aquela parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro, que apesar de não ser ali literal, mas tem verdades que certamente acontecerão depois da morte. Pessoas que durante suas vidas não estavam nem aí para Deus, nem aí para compartilhar a palavra, nem aí para ler um texto da Escritura, nem aí para servir sua comunidade cristã. Vai chegar um momento que quando essa pessoa atravessar e infelizmente for julgada, e não estiver escrita ela no livro da vida e do Cordeiro, ela vai chorar amargamente, se entristecer amargamente. Ela não vai desfrutar o Shabat verdadeiro. Ela não vai desfrutar o descanso eterno que Deus proporcionou para ela, que proporciona para a gente, através da pessoa de Jesus. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não adianta somente pegar o teu dia de descanso para se viciar, para se drogar. Todo o salário, muitas vezes, você recebe é para os vícios, muitas vezes. Muitas vezes com prostitutas. Muitas vezes com amantes. E aí, meu amigo, se não se arrepender, você vai desejar amargamente e vai, com muito remorso, chorar entristecido por ter negado o maior descanso que Deus quis proporcionar para você nessa terra. Por quê? Porque o ano aceitável é hoje. Não existe esse negócio de se arrepender depois que morre. Depois que morre, não adianta depois se arrepender, dizer, ai Jesus, agora eu quero a tua presença, aí é fácil. Você sabe que tem uma escuridão te esperando. Aí é fácil dizer que está arrependido, porque tem um fogo esperando. Mas Deus te chama para o tempo presente. Vinde a mim para o sábado, para o descanso verdadeiro. Olha só. Versículo 26. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença. Ou seja, eles vão tentar se justificar. E tu tens ensinado nas ruas. Olha, eu até ouvi uma pregação lá do pastor e tal. Eu até fui uma vez para o culto, num evento. Eu até fui num momento lá, solene, numa festa de casamento. Eu estava lá, Jesus, na festa, na igreja, no casamento. Eu estava lá quando teve o comes e bebes. Né? Eu estava lá quando o pastor pregou sobre a campanha de eu ficar rico. Estava lá. Você vê que são pessoas que até mesmo tiveram algum tipo de ponto de contato com algo relacionado a Deus. Repara só. Tu tens ensinado nas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Isso é muito triste, hein? Por isso que está escrito lá em Oséias, prossiguem em conhecer Deus. E o temor do Senhor é o princípio de tudo isso. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Versículo 28. Jesus não está brincando. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas no reino de Deus, e vós sendo lançados aonde, amados? Agora Jesus vai profetizar, porque ele disse, tem ovelhas que não são desse pasto que virão. Olha o versículo 29. Virão do Oriente. Virão do Ocidente. Cadê os ocidentais aí? Cadê os ocidentais? Jesus está falando, vai vir gente do Ocidente, lá do Brasil. E do Norte, e do Sul. E assentar-se-ão à mesa no reino
no reino de Deus. E aí, meu irmão, versículo 30. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que de ser os derradeiros. Resumindo, trazendo para os dias de hoje o ditado: os últimos serão os primeiros. O reino de Deus é tudo invertido, né, irmãos? Então, reflete isso um pouco, amados. Que isso seja a questão de sobrevivência, amados. Porque o ser humano, ele é assim. Quando ele vê que alguma coisa está afetando a sua sobrevivência, por exemplo, um pai de família que está desempregado, que não tem o que comer em casa, o que o instinto de sobrevivência dele vai fazer? Ele vai buscar de alguma maneira, né, vai buscar trabalho de alguma forma, e nessas horas que ele vai até inventar algumas coisas para vender. Meu irmão, é o instinto de sobrevivência dele. Assim também tem que ser a presença de Deus na nossa vida. É o instinto de sobrevivência nesse mundo, amados. É a presença de Deus, é o descanso de Deus. Eu faço isso daqui, pregando, cultuando, há tantos anos já. Não é por questão de status, nem nada disso. É questão de sobrevivência, amados. Eu me sinto um eterno devedor, amados. Essa é a verdade. Eu me sinto um eterno devedor. É mesmo, sou um eterno devedor. É questão de sobrevivência, é questão de prazer mesmo, é questão de graça, de gratidão, pregar, ensinar. Porque Jesus não quer que a gente ponha a mão no arado e depois olhe para trás. Tem que prosseguir até o fim para o que Deus te chamou. Não se esqueça desse descanso que é Cristo Jesus, amados. Por isso que Paulo dizia: eu me dou a cada dia, ainda que eu seja menos amado. O que Paulo está querendo dizer? Eu amo independentemente se as pessoas vão me amar ou não. Porque às vezes a gente faz as coisas, ninguém está me notando. Querido, se você for pensar assim, você não vai nem viver. Vai ficar em depressão em tudo. Levanta a cabeça, porque você já tem Cristo Jesus, e Ele é o maior motivacional que você pode existir. Não tem nenhum coach capaz de te motivar tanto como Jesus, amado, que morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação. Você está devendo a Ele, hein? Você é um eterno devedor, amados. Seremos sempre. Jesus, na parábola do credor incompassivo, mostrou que a nossa dívida é incalculável. Não tem como calcular. Você jamais vai conseguir pagar. É esse o meu sentimento aqui, amados. É esse o meu sentimento. Vamos terminar então em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Eterno devedor, irmãos, essa é a verdade. Por isso tem uma frase que diz assim: torna-me teu escravo, Senhor, então eu serei verdadeiramente livre. Pensou se acordar, pô, sou um escravo de Cristo. Que prazer, tem prazer maior do que esse? Um Senhor que chega para mim e fala: vem cá que eu vou tirar essa carga aí tua. Tu acha que tu está livre, mas eu que vou te dar liberdade. Tu vai virar meu escravo, mas tu vai ser um escravo livre. Como pode isso, gente? É um paradoxo. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará,
e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são. O decálogo, o quarto mandamento, a quarta afirmação, aponta para um descanso futuro e eterno e duradouro. Descanso que todos desfrutaremos de verdade, quando estivermos para todos sempre com Deus. Amém? Fique em pé, irmãos, por gentileza. Descanso esse, irmãos. O maior investimento que tu faz na tua vida é esse é Jesus. Eu sempre falo que uma vez, esse texto mesmo aí, eu estava refletindo nesse texto aí mesmo. E ao ler ele, o meu coração ardeu de tal maneira, mas morava na época em Senador Camará. E desde que eu estava vindo do ônibus, coração ardendo de alegria, por saber que um dia tudo vai ser tão puro, por saber que um dia não vai ter choro, não vai ter bagunça, não vai ter morte, maldade, e que estaremos num lugar tão lindo e tão puro, amados, tão perfeito. E eu vim refletindo sobre isso, meu coração cheio de alegria, cheio de alegria. Cheguei em casa, tomei banho, jantei, escovei os dentes. Isso foi a 2018, 13 anos atrás. E ali eu deitado na cama, eu continuei refletindo no reino celestial. E veio um refrão na minha mente. E que depois da minha mente ele veio para meus lábios, e dizendo: é lá que eu vou morar, é lá que eu vou morar, é lá que eu vou morar. E essa canção, ela surgiu em menos de 5 minutos, amados. Foi rápido demais. Na maioria das vezes é tudo assim, amados. É rápido, espontâneo, a melhor coisa que tem para compor qualquer coisa para Deus. Às vezes você parar, vou parar aqui para fazer algo, para uma música, não rola. Mas quando você está espontâneo ali, meu irmão, eu quero cantar essa canção com você. É lá que eu vou morar. Espera
cruz por mim, no lugar celestial, onde está assentado, eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Ó Rei da Glória, alegria sinto aqui, pois vou morar bem juntinho de ti, Senhor. Todos iremos cantar. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor, que nos comprou com sangue. É lá que eu vou morar. É lá que eu vou morar. É lá que eu vou morar. Como o Rei da Glória, Senhor. É lá que eu vou morar. É lá que eu vou morar. Não haverá sofrimento. É lá que eu vou morar. Não haverá mais lágrimas. Eu vou morar com o Rei da Glória. É lá que eu vou morar, Senhor. É lá que eu vou morar, meu Jesus. Meu Jesus, é lá que eu vou morar, Senhor, com o Rei da Glória. Glória a Deus, irmãos. Bendito seja Cristo Jesus. Dê mais valor ao descanso. Valorize esse momento, valorize o descanso. Valorize o descanso que Deus proporciona para a tua vida. Lembra que eu te falei? Além do dia da semana de descanso, você tem os feriados. Olha só, você tem as férias. Agradeça ao Senhor que Ele é o descanso eterno. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Senhor. Faça a oração nesse momento aí no seu lugar. Ora a Deus. Não desvie o teu foco disso não. Só tem devedor aqui. Mas fica tranquilo que o nome não vai para o SPC. Porque Jesus pagou toda a tua dívida espiritual.
É só agradecer. Ah, que alegria, que alegria, que alegria, que alegria. Que mais canções como essa, Senhor, surjam e estejam, Senhor, nos nossos lábios, Pai. Nos ensine mais e mais sobre os mandamentos.